Olá, turma, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre planejamento e controle orçamentário, parte 1. Parte 1 por quê? Porque esse ponto da disciplina, né, de administração financeira, ele é um pouco extenso, mas é importante que a gente veja todos os pontos fundamentais. Veja só como é que ele é bem extenso, né? Então, ó, nós vamos falar sobre os conceitos e tipos de orçamentos, vamos falar sobre orçamento, inflação e moeda, vamos falar sobre organização e processo de elaboração, falaremos também sobre a estrutura do plano orçamentário, falaremos sobre o orçamento de vendas, tem o orçamento de produção, o orçamento da capacidade logística, o orçamento de materiais e estoque, o orçamento de impostos a recolher, orçamento de despesas gerais, orçamento de investimento e financiamento, além do controle orçamentário. Então, é importante que a gente vá falando aos poucos, porque o importante aqui é que a gente entenda, que você aprenda, que entenda todos os meandres do planejamento e controle orçamentário. E depois a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o planejamento e controle financeiro, né? Então, é importante, um é importante para o outro. Então, vamos lá. Primeiro, então, vamos falar sobre os conceitos e tipos de orçamentos. Então, ó, logo no início aí, a gente tem o seguinte. Então, com o orçamento, nada mais é do que colocar na frente aquilo que está acontecendo hoje. Isso é uma das definições, que quer dizer o seguinte. Então, tudo que está acontecendo hoje, eu tenho que ter pensado ele lá atrás. Ou seja, a gente pensa no orçamento com base na previsibilidade que a gente tem à frente. Lógico, nós vamos lá que o orçamento base zero ele fala um pouco diferente disso. Mas a gente vai tentar sempre usar da onde a gente está para ter uma visão na frente, ok? Então, a gente chega nos propósitos gerais, então. Quais são os propósitos do orçamento? Então, a gente tem o primeiro propósito aí, que é o orçamento de autorização. Então, ó, o orçamento aprovado não deixa de ser um meio de liberação de recursos para todos os setores da empresa, minimizando processos de controle. Então, quando a gente faz um orçamento, né, quando você faz o orçamento na sua casa, basicamente você está dizendo, olha, esse mês eu vou gastar X com o supermercado. Então, a partir desse momento, aquele X está autorizado dentro do orçamento. Para a empresa é a mesma coisa, orçamento de publicidade, o orçamento de vendas, o orçamento de material de escritório. A partir do momento que eu dei aquela autorização, esse orçamento ele pode ser executado na sua totalidade. Lembrando que orçamento para mais, usando mais do que forçado ou muito menos que forçado, não é o ideal. O ideal é você usar 100% daquilo que você orçou, né? Então, ele pode ter o propósito também de ser um meio para projeções e planejamento. Então, ó, o conjunto das peças orçamentárias será utilizado para o processo de projeções e planejamento, permitindo, inclusive, estudo para períodos posteriores. Então, todo esse conjunto de orçamentos que a gente cria, ele pode ser utilizado para projeções posteriores. Orcei X, deu X mais 1. Então, o próximo orçamento pode ser um X mais 1. Ah, deu X mais 2. Então, o próximo a gente incorpora ele também. Então, essa é a função, né, de a gente estar falando de orçamento como projeções e planejamento. Pode ser um propósito de um canal de comunicação e coordenação. Então, incorporando os dados do cenário aprovado e das premissas orçamentárias, é instrumento para comunicar e coordenar os objetivos corporativos e sociais. Então, na hora que eu incorporo todos aqueles dados de cenário que eu previ para o meu orçamento, né, e as minhas premissas, então ele serve para comunicar a todo mundo o que vai acontecer dentro dos objetivos, tanto corporativo como social, dentro da organização. Mas tem mais. Então a gente tem também um instrumento de motivação, pode ser um dos propósitos. Então, ó, dentro da linha que o orçamento é um sistema de autorização, permite um grau de liberdade de atuação dentro das linhas aprovadas, sendo instrumento importante para o processo motivacional dos gestores operacionais. Então, sempre que a gente faz um orçamento, a gente tem uma faixa ali, uma linha,
né, que ele determina o que pode ser feito ali dentro. E aí, pô, mas como isso serve de motivação? Serve de motivação a partir do momento que a gente pega e fala assim, olha, o ideal é sempre fazer mais com menos, é o que toda a indústria busca, principalmente hoje em dia. E dentro desse orçamento, você pode estar motivado a fazer muito mais possível com aquele orçamento. Ele pode ter o propósito de um instrumento de avaliação e controle. Então, ó, considerando também os aspectos de motivação e de autorização, é lógica a utilização de orçamento como instrumento de avaliação de desempenho dos gestores e controle dos objetivos setoriais e corporativos. Então, como é que isso funciona, né? Eu tenho lá que determinado gestor, ele está usando muito bem 100% do orçamento. Para o orçamento do ano que vem, ele colocou X mais 1. Pô, vamos usar o X mais 1? Vamos, ele sempre usa. Agora, você imagina o seguinte, tem um gestor que tem um orçamento e aí esse cara não consegue, sempre ele orça 2 e usa 1. No outro ano ele pede 3 e usa 2, ou usa 1 de novo. O desempenho dele não está sendo tão bom considerando a base do orçamento. Porque quando a gente está fazendo orçamento, a gente vai ver um pouco mais à frente, que esse orçamento está baseado no que a gente está vendo, ou seja, eu estou me preparando lá para frente. Vou dar um exemplo. Eu tenho um orçamento de 12 mil reais para a compra de casa. 12 mil reais no ano. Isso quer dizer que eu vou usar R$1.000 por ano, por mês. Se eu consigo usar os R$1.000 por mês sem sobrar nem faltar, eu sou um excelente gestor. Agora imagina, eu cheguei no final do ano, tive que pedir um monte de aditivo lá no meu orçamento, usei 15 mil, o outro usou só 9. Esse recurso, né, que sobrou dos 9, os 3 poderiam estar sendo investidos em outro ponto, porque quando a gente orça, a organização ela se prepara para ter à disposição aquele valor no orçamento que foi feito lá para o ano todo. Pode ser usado também o propósito de uma fonte de informação para a tomada de decisão. Então, contém os dados previstos e esperados, como os objetivos setoriais e corporativos. É uma ferramenta fundamental para as decisões diárias sobre os eventos econômicos de responsabilidade dos gestores operacionais. Então, uma fonte de informação para a tomada de decisão. Então, como o orçamento ele traz muitos dados do que vai acontecer, o quanto está sendo previsto financeiramente colocar naquilo ou não. Às vezes quando fala assim, mas e o orçamento pessoal? Estou falando de quantas pessoas eu vou precisar ter, mas para isso você gasta também. Então quando eu falo assim, contém os dados previstos e esperados, a gente tem uma fonte de informação ideal para você tomar a decisão com base no futuro. E às vezes, se o orçamento é aquele mesmo de 12 mil, aí você vai pensar assim, não, já sei, eu vou usar somente 900 a cada mês. Lá no final vai sobrar 1.200 em dezembro. Porque lá em dezembro eu quero fazer uma festa, eu quero fazer dar um aditivo para o meu funcionário, quero usar isso como possibilidade de... ou quero dar uma arrumada, né, no meu setor. Ou seja, eu vou estar usando o meu orçamento 100%, mas nem tudo vai para aquela despesa, né, ou dentro do meu orçamento setorial eu já tinha considerado isso. Bom, mas vamos falar então um pouco sobre princípios gerais da estrutura do planejamento orçamentário. Temos o primeiro princípio aí que é a orientação para objetivos. Então o orçamento deve direcionar para que os objetivos da empresa e dos setores específicos sejam atingidos eficiente e eficazmente. Então, ele orienta os objetivos, um dos princípios dele é orientar os objetivos. E lembre, olha essas duas palavrinhas, eficiente e eficazmente, ou seja, usar 100% do que foi previsto, foi orçado, e atingir e entregar aquilo que eu falei com esse orçamento, isso é ser eficaz. Então, eficiência é usar o 100% e eficaz é atingir aquele objetivo. Envolvimento dos gestores. Todos os gestores responsáveis por um orçamento específico devem participar ativamente dos processos de planejamento e controle, para obtermos o seu comprometimento. Gente, isso é meio óbvio, né? Se o gestor não se envolver nos orçamentos que estão sendo feitos, né, como é que eu vou atribuir responsabilidade? Para que existe esse gestor lá? Não, professor, mas quem faz, né, às vezes não vai ser um gestor que vai estar fazendo, mas ele tem que ter conhecimento, então ele tem que se envolver em determinado momento. E até para dizer, olha,
corta isso, ou você esqueceu daquilo, a gente tem que colocar alguma coisa, né, trabalhando junto. Comunicação integral. Compatibilização entre o sistema de informações, o processo de tomada de decisões e a estrutura organizacional. Então, um dos princípios como comunicação integral é porque o orçamento, quando ele é exposto, todo mundo tem a mesma informação do que vai ser feito. Então, esse orçamento ele pode ser cada vez mais melhorado, uma vez que todos conhecem as informações que estão lá dentro. Expectativas realistas. Para que o sistema seja motivador, deve apresentar objetivos gerais e específicos que sejam desafiadores, dentro da melhor visão da empresa, mas passível de ser cumpridos. Gente, uma das coisas que mais acontece no orçamento é você orçar uma coisa impossível de acontecer. Às vezes uma economia muito drástica, às vezes um orçamento de venda muito alto, que é fora da realidade, você nunca vai bater, isso é ruim. Então, é ruim para você e ruim para a equipe, que vai sentir que nunca está batendo aquilo ali. Então, o orçamento tem que ser o mais real possível, não ser feito de qualquer jeito. Aplicação flexível. O sistema orçamentário não é um instrumento de denominação, ou seja, aquilo que está escrito, ele não é descritivo, só faz isso. O valor do sistema está no processo de produzir planos, não os planos em si. Assim, o sistema deve permitir correções, ajustes, revisões de valores e de planos. Gente, geralmente as empresas começam lá em meados de, dependendo do tamanho da empresa, de agosto a fazer o seu orçamento. Começou-se a fazer aquele orçamento, fez o orçamento e no outro ano deu uma pandemia. Parou de vender, tudo parado, e aí? Aí chegou a hora de você fazer correções, ajustes, revisões de valores, etc, etc, etc. Traçar outros planos, fazer outro orçamento às vezes. Porque nada daquilo que normalmente aconteceria vai acontecer mais. Então é a hora de revisar tudo. Reconhecimento dos esforços individuais e de grupos. Isso é bacana. Sistema orçamentário é um dos principais instrumentos de avaliação de desempenho, como a gente já falou anteriormente. Então, ele vai poder reconhecer os esforços que as pessoas tiveram de poder estar agindo da melhor forma possível, né? Que o grupo todo trabalhou em prol de alcançar aquele orçamento. Isso é muito bacana porque o orçamento ele vai dizer exatamente isso para a gente. Chegamos à parte agora que a gente vai falar dos conceitos e tipos de orçamento. Conceitos de orçamento. Temos dois. Primeiro, orçamento de tendências. Então, esse conceito é a utilização de dados do passado para projeções de situações futuras, considerando, contudo, a introdução de novos elementos, componentes do planejamento operacional da empresa. Resumindo, né, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, em 2018, fizemos o orçamento. Vimos tudo o que aconteceu, se o orçamento foi batido, por que não foi, por que foi, por que superou, por que faltou. Coloco esses dados dentro do orçamento para 2019. 2019, o que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo se corrigiu, foi para lá, foi para cá. Vão ter aumento, vão ter decréscimo de vendas, o que vai acontecer? E aí eu uso tudo isso para fazer o meu orçamento de 2020. Orçamento base zero é um outro conceito. A filosofia do orçamento base zero está em romper com o passado, ou seja, eu não vou usar nada do que está lá atrás. Não faz parte. Consiste basicamente em dizer que o orçamento nunca deve partir da observação de dados anteriores. Ou seja, todo ano eu vou colher os dados que eu achar que são necessários, partir do zero para fazer o próximo orçamento. Professor, mas isso não é loucura? Mas às vezes você faz orçamento, base zero, você tem um projeto. Fiz base zero porque esse projeto não existia. Finalizei o projeto e entreguei. Vamos fazer um outro projeto diferente? Temos que fazer orçamento base zero. Não dá pra gente, o projeto é diferente, não dá pra gente pegar tudo que estava no outro e aproveitar. Professor, mas às vezes tem partes que dá. A parte que dá, orçamento de tendência. E a parte que não dá? Orçamento base zero, que você vai ter que começar do zero. Então nem sempre você usa um ou outro. Às vezes eles podem ser usados juntos. Bom, e aí a gente tem os tipos de orçamento. Temos orçamento estático. Então, elabora-se todas as peças orçamentárias a partir da fixação de um determinado volume,
de produção ou vendas. Ou seja, vou produzir 100, a partir dali eu vou fazer meu orçamento com tudo para produzir 100. Ponto final. Orçamento flexível. Em vez de um único número determinado volume de produção ou vendas, você vê que muda, a empresa admite uma faixa de nível de atividades, em que tendencialmente se situarão esses volumes de produção. Basicamente, o orçamento flexível é um conjunto de orçamentos que podem ser ajustados a qualquer nível de atividade. Ou seja, fiz um orçamento flexível para 100, 110, 120, 130, 140, ou seja, dependendo do que estiver batendo, o orçamento vai mudando. Temos também o orçamento ajustado. É um ajuste efetuado nos volumes planejados dentro do conceito de orçamento estático ou inicial. Então, fui lá, meu orçamento é para 100, mas eu estou vendo que está batendo 90, tenho que reajustar meu orçamento, ou está batendo 110, ajuste para cima ou para baixo, ajuste, né? Então eu tenho que fazer um ajuste do orçamento estático, pode acontecer. Orçamento corrigido é o ajuste do orçamento original de forma automática, sempre que houver alteração de preços em função de inflação. Então eu já fui lá, já coloquei meu orçamento, fiz tudo bonitinho, sei quanto eu vou gastar de combustível, a Petrobras aumentou o preço. Vou lá e aumento o orçamento. Ele se corrige, às vezes automaticamente. Usei, aí a Petrobras aumentou de novo. Corrige novamente o orçamento. Agora a Petrobras baixou. Benção, hein? Volta lá e corrige para baixo. Então ele sempre está se corrigindo baseado na diferença de preço ou inflação. E por último aí a gente tem o budget ou forecast. Budget se refere basicamente ao orçamento dentro do conceito estático. Ou seja, budget é aquele orçamento que você fez, foi lá, bonitinho, coloquei, vai acontecer até isso aqui no final do ano. Já o forecast é utilizado para o conceito de projeções. Então, você faz um budget, ele está lá bonitinho, aquela linha linda. O forecast, ele vem dizendo para onde que está a tendência, para onde está projetando aquilo que está acontecendo. E aí entra muitas vezes o quê? O controle para trazer de volta esse orçamento para dentro do que estava. Então o budget e forecast eles são usados juntamente. Então um diz o que é para ser e o outro diz para onde está indo. E cabe ao profissional administrador financeiro corrigi-lo e trazê-lo para dentro do que está sendo planejado, dentro do que a organização espera. Bom, então essa foi a nossa primeira parte sobre planejamento e controle orçamentário. Espero que você tenha gostado, espero que isso te ajude nos seus estudos, na sua busca por competências maiores. E até o próximo vídeo, né? Vamos ter a parte 2 ainda também. Fica aqui um abraço e até mais.